Hoje iremos começar mais uma aula do nosso curso de Teologia do Centro de Formação Apostólica, que tem como fundador e idealizador o pastor Sérgio Lourenço do Ministério em Defesa da Fé Apostólica. Eu sou a professora Maria. Nesta nona aula vamos abordar o seguinte tema: a natureza de Deus. Um conceito bíblico, os nomes de Deus, quem é, e o que é Deus. A melhor definição é a que se encontra no Catecismo de Westminster: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. A definição bíblica pode formular-se pelo estudo dos nomes de Deus. O nome de Deus, nas Escrituras, significa mais do que uma combinação de sons, representa seu caráter revelado. Deus revela-se a si mesmo fazendo-se conhecer ou proclamando o seu nome. Êxodo capítulo 6 versículo 3, Êxodo capítulo 33 versículo 19, Êxodo capítulo 34 versículos 5 e 6. Adorar a Deus é invocar seu nome, Gênesis capítulo 12 versículo 8, temê-lo, Deuteronômios capítulo 28 versículo 58, louvá-lo, 2 Samuel capítulo 22 versículo 50, glorificá-lo, Salmos capítulo 86 versículo 9, é sacrilégio tomar seu nome em vão. Êxodo capítulo 20 versículo 7, ou profá-lo ou blasfemá-lo, Levíticos capítulo 18 versículo 21, Levíticos capítulo 24 versículo 16. Reverenciar a Deus é santificar ou bendizer seu nome, Mateus capítulo 6 versículo 9. O nome do Senhor defende o seu povo, Salmos capítulo 20 versículo 1, e por amor do seu nome não os abandonará, 1 Samuel capítulo 12 versículo 22. Os seguintes nomes de Deus são os mais comuns que encontramos nas Escrituras: Elohim, traduzido Deus. Esta palavra emprega-se sempre que sejam descritos ou implícitos o poder criativo e a onipotência de Deus. Elohim é o Deus Criador. A forma plural significa a plenitude de poder e representa a Trindade. Jeová, traduzido Senhor na versão de Almeida. Elohim, o Deus Criador, não permanece alheio às suas criaturas. Observando Deus a necessidade entre os homens, desceu para ajudá-los e salvá-los. Ao assumir esta relação, ele revela-se a si mesmo como Jeová, o Deus da aliança. O nome Jeová tem sua origem no verbo ser e inclui os três tempos desse verbo: passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa ele que era, que é e que há de ser, em outras palavras, o Eterno. Visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo ao homem, o nome significa: eu me manifestei, me manifesto, e ainda me manifestarei. O que Deus opera a favor de seu povo acha expressão nos seus nomes, e ao experimentar o povo a sua graça, desse povo então pode dizer-se: conhecem o seu nome. A relação entre Jeová e Israel resume-se no uso dos nomes encontrados nos concertos entre Jeová e seu povo. Aos que jazem em leitos de doença manifesta-se-lhes como Jeová Rafa, o Senhor que cura, Êxodo capítulo 15 versículo 26. Os oprimidos pelo inimigo invocam a Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, Êxodo capítulo 17 versículo 8 ao 15. Os carregados de cuidados aprendem que ele é Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, Juízes capítulo 6 versículo 24. Os peregrinos na terra sentem a necessidade de Jeová Raá, o Senhor meu pastor, Salmos capítulo 23 versículo 1. Aqueles que se sentem sob condenação e necessitados da justificação, esperançosamente invocam a Jeová Tzidkenu, o Senhor nossa justiça, Jeremias capítulo 23 versículo 6. Aqueles que se sentem desamparados aprendem que ele é Jeová Jireh, o Senhor que provê, Gênesis capítulo 22 versículo 14. E quando o reino de Deus se houver concretizado na terra, será ele conhecido como Jeová Shammah, o Senhor está ali, Ezequiel capítulo 48 versículo 35. Deus, é usado em certas combinações, El Elyon, Gênesis capítulo 14 versículos 18 ao 20, o Deus Altíssimo, o Deus que é exaltado sobre tudo o que se chama Deus ou deuses.
El Shaddai, o Deus que é suficiente para as necessidades do seu povo, Êxodo capítulo 6 versículo 3. El Olam, o eterno Deus, Gênesis capítulo 21 versículo 33. Adonai significa literalmente Senhor ou Mestre e dá a ideia de governo e domínio. Êxodo capítulo 23 versículo 17, Isaías capítulo 10 versículos 16 ao 33. Por causa do que Deus é e do que tem feito, ele exige o serviço e a lealdade do seu povo. Este nome no Novo Testamento aplica-se ao Cristo glorificado. E, Pai, empregasse tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em significado mais amplo, o nome descreve a Deus como sendo a fonte de todas as coisas e Criador do homem, de maneira que, no sentido criativo, todos podem considerar-se geração de Deus. Atos capítulo 17 versículo 28. Todavia, esta relação não garante a salvação. Somente aqueles que foram vivificados e receberam nova vida pelo seu Espírito são seus filhos no sentido íntimo da salvação. João capítulo 1 versículos 12 ao 13. 2. Crenças errôneas. Existem outras ideias extra-bíblicas acerca de Deus. Dessas, algumas originaram-se em verdades exageradas. Algumas são deficientes, outras pervertidas ou torcidas. Por que tomar o tempo para considerar essas ideias? Visto que é muito difícil descrever perfeitamente o ser de Deus, podemos, sabendo o que ele não, chegar a uma melhor compreensão do que ele realmente é. O agnosticismo, expressão originada de duas palavras gregas que significam não saber, nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito, declara o agnóstico. Mas o agnóstico não vê que há grande diferença entre conhecer a Deus no sentido absoluto e conhecer algumas coisas acerca de Deus. Não podemos compreender a Deus, isto é, conhecê-lo inteira e perfeitamente, mas podemos aprender, isto é, ter uma concepção da sua pessoa. Podemos saber quem é Deus, sem saber tudo o que ele é, escreve D.S. Clarke. Podemos tocar a terra embora não possamos envolvê-la com os braços. Um menino pode conhecer a Deus enquanto o filósofo não pode descobrir todos os segredos do Todo-Poderoso. As Escrituras baseiam-se no pensamento de que é possível conhecer a Deus, por outra parte, elas nos avisam que por agora conhecemos em parte. Êxodo capítulo 33 versículo 20, Romanos capítulo 11 versículos 33 ao 34, 1 Coríntios capítulo 13 versículos 9 a 12. O politeísmo, culto de muitos deuses, era característico das religiões antigas e pratica-se ainda hoje em muitas terras pagãs. Baseia-se ele na ideia de que o universo é governado, não por uma força só, mas sim por muitas, de maneira que há um Deus da água, um Deus do fogo, um Deus das montanhas, um Deus da guerra, etc. Foi esta a consequência natural do paganismo, que endeusou os objetos finitos e as forças naturais e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador. Romanos capítulo 1 versículo 25. Abraão foi chamado a separar-se do paganismo e a tornar-se uma testemunha do único verdadeiro Deus. Sua chamada foi o começo da missão de Israel, a qual era pregar o monoteísmo, o culto a um só Deus, o contrário do politeísmo das nações vizinhas. O panteísmo, proveniente de duas palavras gregas que significam tudo é Deus, é o sistema de pensamento que identifica Deus com o universo, árvores e pedras, pássaros, terra e água, répteis e homens, todos são declarados partes de Deus, e Deus vive e expressa-se a si mesmo através das substâncias e forças como a alma se expressa através do corpo. Como se originou esse sistema? O que está escrito em Romanos capítulo 1 versículos 20 ao 23 desvenda esse mistério. Pode ser que na penumbra do passado os filósofos pagãos, havendo perdido de vista a Deus e expulsando-o de seus corações, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse o seu lugar, visto que o homem procura sempre um objeto de culto. Para preencher o lugar de Deus, deve haver algo tão grande quanto o próprio Deus. Havendo Deus se retirado do mundo, por que então não fazer do mundo Deus?
Desta maneira arrazoaram os homens e assim se iniciou o culto às montanhas e às árvores, aos homens e aos animais, e a todas as forças da natureza. À primeira vista essa adoração da natureza tem certa feição lógica, mas leva a uma conclusão absurda. Pois se a árvore, a flor e a estrela são Deus, logo também o devem ser o verme, o micróbio, o tigre e também o mais vil pecador, uma conclusão absolutamente irrazoável. O panteísmo confunde Deus com a natureza. Mas a verdade é que o poema não é o poeta, a arte não é o artista, a música não é o músico, e a criação não é o criador. Uma linda tradição judaica nos relata como Abraão observou essa distinção. Quando Abraão começou a refletir sobre a natureza de Deus, pensou primeiramente que as estrelas fossem divindades por causa de seu brilho e formosura. Mas quando percebeu que a lua as excedia em brilho, concluiu então que a lua era divindade. A luz da lua, porém, desvaneceu-se ante a luz do sol e este fato o fez pensar que este último era a divindade. No entanto, à noite o sol também desapareceu. Deve existir algo no mundo maior do que estas constelações, pensou Abraão. Desta maneira, do culto à natureza, ele se elevou ao culto ao Deus da natureza. As Escrituras corrigem as ideias pervertidas do panteísmo. Ao ensinar que Deus é revelado mediante a natureza, fazem a distinção entre Deus e a natureza. Os panteístas dizem que Deus é o universo, a Bíblia diz que Deus criou o universo. Onde se professa o panteísmo hoje? Primeiramente entre alguns poetas que atribuem divindade à natureza. Em segundo lugar, é a filosofia básica da maior parte das religiões da Índia, as quais a citam para justificar a adoração de ídolos. Não será a árvore, da qual se fez a imagem, uma parte de Deus, argumentam eles. Em terceiro lugar, a ciência cristã é uma forma de panteísmo porque um dos seus fundamentos é: Deus é tudo e tudo é Deus. Tecnicamente falando, é panteísmo idealista, porque ensina que tudo é mente ou ideia e que, por conseguinte, a toda matéria falta realidade. O materialismo nega qualquer distinção entre a mente e a matéria, afirma que todas as manifestações da vida e da mente e todas as forças são simplesmente propriedades da matéria. O pensamento é secreção do cérebro como a bilis é secreção do fígado, o homem é apenas uma máquina, são alguns dos pensamentos prediletos dos materialistas. O homem é simplesmente um animal, declaram eles, pensando que com isto poderão extinguir o conceito generalizado acerca da superioridade do ser humano e do seu destino divino. Essa teoria é tão absurda que quase não merece refutação. No entanto, em dezenas de universidades, em centenas de novelas, e de muitos outros modos, discute-se e aceita-se a ideia de que o homem é animal e máquina, que não tem responsabilidade por seus atos e que não existe o bem nem o mal. Para refutar esse erro vamos observar: 1. A nossa consciência nos afirma que somos algo mais do que matéria e que somos diferentes das árvores e das pedras. 1 grama de bom senso neste caso vale mais que 1 tonelada de filosofia. Conta-se que Daniel O'Connell, orador irlandês, certa vez se encontrou com uma velha irlandesa, temida por sua linguagem causticante e seu vocabulário blasfemo. O orador, no encontro com a velha, cobriu-a com verdadeira salva de termos trigonométricos. Você miserável romboide, gritou ele, você, hipotenusa sem escrúpulo. Todos que a conhecem sabem que você guarda um paralelogramo em sua casa, e assim por diante continuou ele até que deixou a pobre mulher confusa e perplexa. Da mesma maneira os filósofos modernos tentariam assustar-nos com palavras ostentosas. Mas o erro não se transforma em verdade somente porque se expressa em palavras multissilábicas. 2. A experiência e a observação demonstram que a vida procede unicamente de vida já existente e, por conseguinte, a vida que existe neste mundo teve sua causa em vida idêntica. Nunca se deu um caso em que a vida procedesse de substância morta. Há alguns anos, certos pesquisadores cientistas concluíram que haviam conseguido esse fenômeno, mas ao ser descoberta a presença de micróbios no ar, a sua teoria caiu por terra.
3. A evidência de uma inteligência superior e desígnio no universo refutam o materialismo cego. 4. Na hipótese de que o homem seja apenas máquina, mesmo assim a máquina não se faz por si mesma. A máquina não produziu o inventor, mas o inventor criou a máquina. O mal do materialismo está no fato de que destrói os fundamentos da moralidade. Pois se o homem fosse apenas máquina, então não seria responsável por seus atos. Consequentemente, não podemos tratar de nobre ao herói, nem de mau ao homem vil, pois não é capaz de agir de outra maneira. Portanto, um homem não pode condenar outro, como a serra circular não pode dizer à guilhotina, como pode você ser tão cruel? Qual é o antídoto para o materialismo? O antídoto é o evangelho pregado com demonstração e poder do Espírito acompanhado dos sinais. E, o deísmo admite que haja um Deus pessoal, que criou o mundo, mas insiste em que, depois da criação, Deus o entregou para ser governado pelas leis naturais. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo como quem dá corda a um relógio e o deixou sem mais cuidado da sua parte. Dessa maneira não seria possível haver nenhuma revelação e nenhum milagre. Esse sistema, às vezes, chama-se racionalismo, porque eleva a razão à posição de supremo guia em assuntos de religião, também se descreve como religião natural, como oposta à religião revelada. Tal sistema é refutado pelas evidências da inspiração da Bíblia e as evidências das obras de Deus na história. A ideia acerca de Deus, propagada pelo deísta, é unilateral. As Escrituras ensinam duas importantes verdades concernentes à relação de Deus para com o mundo: primeira, sua transcendência, que significa sua separação do mundo e do homem e sua exaltação sobre eles. Isaías capítulo 6 versículo 1, segunda, sua imanência, que significa sua presença no mundo e sua aproximação do homem, Atos capítulo 17 versículo 28, Efésios capítulo 4 versículo 6. O deísmo acentua demais a primeira verdade enquanto o panteísmo encarece demais a segunda. As Escrituras apresentam a ideia verdadeira e absoluta: Deus, de fato, está separado do mundo e acima do mundo, por outro lado, Ele está no mundo. Ele enviou seu Filho para estar conosco, e o Filho enviou o Espírito Santo para estar em nós. Desta maneira a doutrina da Trindade evita os dois extremos. A pergunta, está Deus separado do mundo ou está no mundo? A Bíblia responde, Ele está tanto separado do mundo como também está no mundo. Esperamos que Deus, através do Espírito Santo, abra sua mente e te capacite para entender e praticar estes ensinamentos. Até nossa próxima aula.